Olá, vamos iniciar mais um OCP Mulheres. No mês de março estaremos trazendo 20 mulheres inspiradoras para você conhecer. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Andreia Chiavini, que é fisioterapeuta. Está aqui para contar um pouquinho para nós da sua história, da sua trajetória. Seja muito bem-vinda, Andreia. É uma honra falar contigo. E vamos começar iniciando você falando um pouquinho de você. Quem é a Andreia? Muito obrigada por eu estar aqui hoje. Para mim é um prazer. Falar da gente é um pouco difícil, né? Quem é a Andreia? Eu acho que a Andreia hoje não é a mesma Andreia lá de trás, né? É uma Andreia que veio de uma família humilde, né? Perdi o meu pai muito cedo e conforme a vida foi me apresentando algumas oportunidades, eu fui conseguindo me organizar para aquela situação e evoluir diante disso, né? Sou formada em fisioterapia, tenho 45 anos, sou a mãe da Alice, sou empreendedora, hoje eu tenho o meu próprio negócio, né? Um centro integrado de saúde e movimento, fui casada com o Rodrigo, né? Ele faleceu já há 2 anos, então hoje eu sou uma mãe solo. E eu sou, acho que, várias Andreias numa única Andreia. Né? Eu acho que a Andreia, eu não consigo me definir como uma única pessoa. Né? É bem sobre isso, né? Nós mulheres, a gente ocupa vários papéis, desde a hora que a gente abre os olhos, né, até a hora que a gente vai dormir. E falando um pouquinho da fisioterapia, né, Andreia, como que ela entrou na tua vida, assim? Como que foi essa vontade de ir para essa área da saúde? Como que foi essa história? Na minha época de vestibular, o vestibular era muito concorrido. Né? Então, assim, qualquer curso da área da saúde era 30 pessoas por vaga. Então, eu ia tentando qualquer coisa da área da saúde. Eu sabia que eu queria ir para a área da saúde, mas eu não tinha ainda algo muito definido. Então, eu fiz enfermagem, né, vestibular, fiz fisioterapia, fiz medicina, fiz fono, fiz psico. Eu ia tentando e eu não conseguia passar, porque eu trabalhava, né, durante o dia e estudava à noite, então era muito, para mim era tudo muito limitado. E eu consegui passar numa faculdade particular, em físio, e eu disse, não, agora que eu passei é o que eu vou fazer. Vou agarrar e vou ver o que é, né? Claro que para eu conseguir fazer essa faculdade, eu tive que fazer FIES, artigo 170, que era, na época era uma bolsa do governo. Então, eu fazia faculdade e fazia serviço voluntário, né, para poder pagar essa bolsa. Então, eu fiz a minha faculdade inteira assim. E eu fui me apaixonando, sem muita pretensão, né? Sem muito... é isso, né? Eu fui conhecendo e fui me apaixonando e fui entendendo o que é esse universo humano, né? Eu fui conhecendo o que é você se entregar para alguém quando essa pessoa ela precisa. E a fisioterapia realmente me trouxe isso. Essa luz de você se doar. Porque a fisioterapia é uma doação. Né? Eu digo que a curva é do rio, onde para tudo ali. Né? Onde a gente tem que trazer alguma solução, de algum jeito, para alguém que está ali na sua frente, sofrendo. Só que a doença era algo que me trazia um pouco de... não me deixava muito confortável. Né? Apesar de eu tratar as pessoas, ela ainda me trazia um certo bloqueio. E eu me formei na físio, na época totalmente inexperiente, né? Fui fazer um estágio numa clínica em Florianópolis e ela tinha grupos de alongamento. E eu fui dar esses grupos de alongamento. Meu primeiro salário foi R$120.
Eu achei aquilo o máximo. Quando eu contei para minha mãe, ela ficou muda no telefone, porque como que eu ia me bancar com R$ 120 e com uma dívida no FIES, né, de 70% da faculdade. E eu achei aquilo o máximo porque era como se eu tivesse desenvolvendo uma liberdade profissional. Não, agora eu sou físio, agora eu tenho que honrar isso. E a trajetória foi acontecendo. Eu nunca planejei, lá na frente eu vou fazer isso. Conforme as coisas iam acontecendo, eu ia organizando. Jamais imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei. Nenhum sonho mais louco da minha vida eu poderia imaginar isso. E quando eu iniciei nessa clínica, era uma clínica de RPG, elas trabalhavam com RPG e eu precisei, em algum momento, substituir uma das profissionais. Eu não tinha a mínima noção do que era aquilo. O que é o RPG? É Reeducação Postural Global. É você buscar um realinhamento de postura. Então, as pessoas elas chegam com uma alteração de coluna, né? Um ombro mais elevado, uma coluna mais torta, né? Modo de falar no popular, mas com uma escoliose, com uma hiperlordose, né? Aumento das curvaturas, que sai dessa parte fisiológica. Então, a gente busca, através de uma técnica, reorganizar essa postura. Não existe uma postura ideal. Existe a postura que o teu corpo assume de uma melhor forma. Então, é todo esse olhar que eu busco através dessa técnica para poder trazer a pessoa à sua função natural. Né? E essa clínica que eu trabalhava, as duas profissionais eram RPGistas. E como eu tive que substituir uma das profissionais, eu fui atender RPG sem saber o que eu estava fazendo. Mas eu segui o protocolo. E aquilo me incomodou muito, porque eu não gosto de protocolos. Eu não consigo decorar protocolos. Eu preciso olhar para a pessoa e entender essa pessoa, o que ela busca. E eu fui fazer um curso, peguei um empréstimo no banco, fui fazer um curso em São Paulo de RPG. E eu não tinha R$1 para pagar esse empréstimo, mas fui trabalhar para poder pagar. Então foi assim que eu comecei a minha profissão, dando grupos de alongamento em horários totalmente malucos, 7 da manhã e 9 da noite, e depois com o RPG. Então, essa foi o início. Né? E aí, com o RPG, eu conseguia pagar as prestações do empréstimo que a minha mãe havia pego no banco para mim. Porque, imagina, não tinha nem conta no banco na época. Não tinha nada. Como diz o popular, não tinha um gato para puxar pelo rabo. Não tinha absolutamente nada. Né? Então, com o meu trabalho, eu fui conseguindo desenvolver uma carreira. Né? E aí, onde foi que surgiu o Pilates? A proprietária da clínica fez um curso, se eu não me engano, não me lembro exatamente, mas ela trouxe o Pilates para dentro do espaço e montou um estúdio com todos os aparelhos. Era um estúdio muito pequeno, assim, sei lá, uns 3 metros, 4 metros quadrados. Ele era muito pequeno. E ela começou a dar Pilates. E eu trabalhava muito com RPG, já estava um pouco mais conhecida na clínica, então eu tinha uma agenda muito boa. Eu comecei a sentir dor no meu corpo, porque eu não fazia nada além de trabalhar, né? Eu não praticava nenhuma atividade física. E ela resolveu me oferecer o Pilates. Ela me atendia e, em troca, eu atendia ela no RPG. E eu aceitei, mas eu fui... Pilates não é para físio. Resistente. Totalmente, porque eu tinha alguns conceitos muito formados na minha cabeça. Então, se eu tinha aqueles conceitos, eu acreditava naquilo, sabe? Eu ainda era muito adormecida nas coisas. Então, tudo que eu ia absorvendo, que eu ia aprendendo, eu achava que aquilo era uma verdade absoluta, né? Então, eu fui para o Pilates praticar, e eu comecei a entender que
algo estava acontecendo sobre a minha pessoa, né? Não só fisicamente, mas a minha cabeça, a minha mente, o meu olhar, até no próprio RPG, mudou muito. Eu olhava para os meus pacientes, eu já conseguia enxergar eles diferente. Eu não era mais uma técnica de apostila. E o Pilates abriu muito isso para mim. As opções que você tem diante daquela situação. E aí surgiu, novamente, tu vê que nada foi muito programado. Universo maravilhoso, contribuindo com as oportunidades. Sempre. O universo, ele é fantástico, né? Essa conexão que a gente consegue ter, ele traz algo que às vezes a gente para e diz, será mesmo? Será? A proprietária da clínica mais uma vez precisou viajar e ela ia ficar um mês fora. E ela me disse, André, eu preciso que você atenda os meus alunos do Pilates. Eu falei, mas como? Ela assim, tu dá conta. Eu já tinha dado conta do RPG, né? Então tá bom, vamos lá. Peguei uma apostila e tentava decorar aqueles exercícios. Obviamente que eu não consegui decorar. E aquilo foi me dando um desespero, um pânico. Então, o que eu fazia? Eu levava a apostila para o estúdio de Pilates e eu decorava os exercícios fazendo. E ali eu fui entendendo que eu precisava sentir para poder fazer sentido. Uau, olha só, quem está ouvindo. Que linda essa frase, né? Ai, me arrepia. A gente precisa sentir para fazer sentido. Como que eu vou falar para você que é bom se eu não vivo? Não vivo, né? Como que eu posso dizer que a tua dor é pequena se eu não a conheço? Se eu não passei por isso? E mesmo eu passando por isso, eu não tenho como dizer que a tua dor é maior ou menor que a minha. Porque quem sente é você. Então, se eu não sentir, eu não posso chegar perto do que você sente. E ali foi o primeiro despertar da minha vida. Realmente, assim. Tem pessoas que vão dizer, mas como é que o Pilates pode fazer isso? Pode. Porque essa vivência de você estar ali se conectando com você. É ela que é capaz de trazer essas mudanças, essa conexão que você tem, com essa sensação, com esse envolvimento que você tem. E aí eu fui dar aula. Feliz da vida. Total, eu ia aumentar o meu salário, eu ia pagar o meu FIES, né? Então ali foi transformador. E eu comecei a me dar bem, né? Porque eu realmente me dedicava muito, totalmente ignorante na vida, mas eu buscava porque era a oportunidade que eu tinha. E sabe, Juliana, eu era tão pequena que eu não tinha conta em banco, porque eu não tinha renda para ter. E eu guardava todo o meu salário no bolso de um casaco, dentro do meu armário. E eu guardava, e eu guardava, e eu guardava. E aquilo foi me mostrando, quando eu olhava para aquele casaco, que era o meu tesouro, que era tudo que eu tinha na vida, num apartamento alugado no centro de Florianópolis, o quanto eu conseguia prosperar. Mas eu precisava fazer por mim. Exato. Não era... Ninguém estava me dando nada. Talvez me dava uma chave de uma porta, mas eu que tinha que ir lá e colocar ela na fechadura e abrir. Porque senão não ia acontecer. Eu poderia ter dito não quero. Isso aí não é para mim, Pilates não é para físio, nos meus conceitos. Exato, às vezes a gente quer um caminho fácil, né, para conseguir as coisas, e existe uma ordem, né? Existe um caminho, existe um tempo para tudo isso, né? Que linda história. Tu não constrói uma casa pelo telhado. Tu tem que ter uma base, uma boa base, né? Você tem que colocar boas estruturas para você colocar as paredes, depois boas vigas, né? E por último vem a decoração. Então não tem como você chegar lá se você não começar com a fundação, com o barro, com a lama, né? Entender o quanto você quer construir isso. Não tem como. Tu precisa passar por isso. Uma jornada, né? E o processo, às vezes, ele é muito mais legal
do que você chegar no destino. Sim, curtir a jornada, curtir exato, a viagem, né? Exatamente. Quando eu viajava de moto com o meu marido, o mais legal da viagem era o caminho. Não era a nossa chegada. A chegada era porque, chegamos, né? Ufa. Mas o caminho era maravilhoso. Tanto que eu dormi já 2 vezes viajando de moto. Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas ali que eu comecei a entender. E quando eu estava evoluindo nessa carreira, que eu já tinha as pessoas que me preferiam como profissional, meu marido, né, na época meu namorado, morava aqui em Jaraguá. Eu ia mesmo te perguntar, como que você chegou aqui em Jaraguá? Então, ele chegou e disse, a gente já havia noivado, e ele disse, comprei uma casa. E eu falei, que legal, né? Ele disse, então, a gente vai ter que decidir o que nós vamos fazer. Ou você vai entrar nessa comigo e viver essa vida comigo, ou não dá mais para você ficar indo e vindo. E ali foi uma decisão que eu tive que tomar, porque eu teria que abrir mão de uma carreira que eu estava iniciando, mas que estava sendo promissora. Né? Eu me fazia presente, eu me fazia essencial, eu me fazia importante naquele lugar que eu estava. E aí ele disse, pensa. E eu imediatamente falei, não tenho nada que pensar. Eu vou. Ele disse, tu tem certeza? Eu falei, claro. Como que eu ia abrir mão do homem da minha vida, né? Porque o nosso encontro foi um encontro de almas. Uau, que lindo. E eu tinha certeza disso. Então, eu precisava tomar as decisões. Como que a gente faria? Então, foi uma corrida contra o tempo. Comecei a mandar currículos, né? E na época, totalmente desconhecida. E aí uma clínica me aceitou, abriu as portas para mim. Eu comecei a fazer plantão em hospital nos finais de semana, para eu já começar a me integrar com a cidade. Então eu vinha na sexta-feira, trabalhava sábado e domingo, ficava com ele aqui, no domingo à noite pegava um ônibus e voltava para Florianópolis. Trabalhava a semana inteira, na sexta-feira, pegava um ônibus, vinha. Aí eu não trabalhava todo o final de semana nesses plantões do hospital, mas eu trabalhava, acho que era a cada 21 dias, uma vez por mês, já não me lembro muito bem. Mas ali a gente ficou fazendo uns 6 meses, né? De julho de 2006 a janeiro de 2007, que quando eu me mudei para cá definitivamente, né? Aí eu abri um estúdio de pilates, porque não tinha pilates aqui. Então você foi a pioneira mesmo aqui da cidade. Fui a pioneira. Eu trouxe o pilates para cá. E na época o pilates era tão desconhecido que quando eu falava para as pessoas, elas não entendiam. E eu também não conseguia explicar muito bem, porque para mim também era novo. Eu tinha certeza do que ele era, naquilo que eu sentia e naquilo que eu estava já vendo no dia a dia com os meus alunos. Mas em palavras eu não conseguia definir. Até hoje eu não consigo definir muito bem o que é o Pilates. Mas eu montei um estúdio numa sala pequena e na época a gente vendeu várias coisas para poder bancar isso, né? A gente teve um amigo que nos emprestou dinheiro e depois eu paguei essa dívida com aulas de Pilates para ele. Passei um ano inteiro dando aula para poder arcar, né, com a minha dívida. E a gente tinha um carro, eu acho que era um Cliozinho, assim, um Clio, e nós plotamos esse carro inteiro com Pilates. Era Pilates nas portas, era Pilates atrás, com telefone, com meu nome. E eu andava pela cidade com esse carro, porque realmente ninguém sabia o que era. Então eu fui fazer entrevistas em rádio, fui conversar com médicos na época, publiquei em revista. Então, foi um trabalho de formiguinha. E a minha sala também era uma sala pequena. Eu tinha todos os equipamentos lá dentro, os 5 equipamentos. Eu mal conseguia me movimentar, mas eu estava
ali os equipamentos eram verdes, assim, e a gente comprou também com o dinheiro que eu guardava naquele casaco dentro do meu armário. Então foi... É lindo de ver o brilho nos teus olhos quando tu fala da tua história. E como que o Pilates ele está presente hoje na tua vida? Tu sabe que chegou uns momentos que eu olhava para o Pilates e eu tinha perdido o amor por ele. Claro que a gente não perde o amor. Eu acho que quando a gente ama de verdade, a gente não deixa de amar. Eu acho que a gente adormece, né? Então teve alguns momentos que eu olhava para o Pilates e eu não me encontrava mais ali. Mas não era a questão do Pilates. Era eu que estava diminuindo a minha luz em relação a isso, né? Então, esse ano, claro, eu já venho buscando isso, né? Esses recomeços com o método. Mas esse ano eu fui fazer um curso agora em fevereiro e eu decidi assim, não vou fazer esse workshop, eu preciso voltar a entender o que o Pilates significa na minha vida, o que ele significa para as pessoas. E bem desvairada, assim. Aceitei o convite para esse workshop, paguei, comprei passagem e fui para Santo André, sozinha. Organizei a vida da minha filha, né, toda a logística com ela, e fui sozinha numa cidade que eu nunca tinha ido. E eu sou corajosa, mas eu sou uma corajosa um pouco receosa. E fui lá, e quando eu cheguei naquele lugar, que eu olhei para aquilo, eu disse, aonde foi que eu me perdi? Porque a gente se perde várias vezes nessa vida, né? E a gente morre várias vezes nessa vida em vida, né? E muitas vezes a gente não vive a vida, a gente sobrevive nessa vida. E ali eu vi que eu estava sobrevivendo, não estava vivendo. E isso me deixou muito transtornada comigo. Como que eu permiti chegar a isso? Então, ali nesse workshop, eu entendi que o Pilates é a vida. É você respirar, é você transpirar, é você se desafiar, é você buscar energia da onde você não tem mais. É você entender novamente aquilo que você já fez, mas que você pode fazer melhor. É você errar, recomeçar, se reencontrar. Então, o Pilates na minha vida, e eu acho que na vida das pessoas que fazem o Pilates, ou pelo menos as que fazem comigo, eu sempre tento trazer isso, né? Que o Pilates ele é um reencontro diário, ou é um recomeço toda vez que você entra numa sala, porque você não sabe o que vem. Nem eu não sei o que vem, né? Porque eu não defino aula. Eu não falo, hoje a Juliana vai fazer Pilates comigo, eu já sei o que ela vai fazer. Não. Sem apostilas agora. Total, sem protocolo, sem apostila, sem decoreba, sabe? É uma conexão com a pessoa. Hoje de manhã eu dei uma aula às 8 horas e é uma turma que eu atendo já há muitos anos, sei lá, uns 10 anos para mais, que elas estão comigo. E a gente tem uma intimidade, elas me xingam muito, assim, xingam até as minhas gerações, né? Mas elas falam assim, o que aconteceu com você? Você voltou outra pessoa. Eu falei, eu fui abduzida pelos ETs, né? Porque eu realmente voltei desse workshop, tu vê, foram 2 dias. Mas aquela entrega do professor para comigo, e a minha entrega para com todos que estavam ali me despertou novamente a minha essência. Acordou o que estava dormindo dentro de mim. E esse amor que eu tenho pela minha profissão, por eu poder trazer um pouquinho de alegria ou, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Nossa, eu não acredito que eu estou sentando sem a ajuda das minhas mãos. São pequenos detalhes, mas que realmente são o que importa, é o que interessa. Não quero transformar ninguém em um super-homem, mas eu quero que essa pessoa se sinta assim.
que ela pode. Até hoje eu brinquei, né, que eu vou virar uma coach motivacional, porque eu passei um exercício para uma dessas minhas alunas e ela disse, não, eu não consigo. Eu falei, claro que tu consegue, faz. E aí ela fez, eu falei, viu, eu confio muito mais em você do que você mesma. Daí eu falei, agora você pode vir que eu vou te dar um curso motivacional. Porque a gente não acredita na nossa potência e no nosso potencial. Nós não acreditamos. E a gente precisa ter, parece que sempre um empurrão para isso, para que a gente dê esse passo a mais. Então eu acredito que o Pilates ele é um complemento, uma transformação interna. O físico, ele só é uma resposta. Ele só demonstra para o meio que tu vive. Mas o interno, o ali dentro, essa energia que você adquire, esse de novo, é totalmente pessoal, consciente, é teu, intransferível e ninguém vai saber o que é. Então o Pilates é uma transformação mesmo, transformação de modos de pensar, de vida, de hábitos. As pessoas mudam os seus hábitos. Pode ser considerado um estilo de vida, então, assim também? Pode. Que legal. O Pilates, na verdade, ele é um condicionamento físico. Né? O Joseph Pilates, quando ele criou o método, ele pensava em condicionar as pessoas, né? Em devolver as pessoas para a vida. Então, ele atendia bailarinas que tinham fraturas e que tinham dores, por isso que se tornou para mulheres. Né? Mas o Pilates não é para mulheres, o Pilates é para todo mundo que queira ter uma vida diferente. Que queira se entender, que queiram ter um controle. Tanto que o nome do Pilates era Contrologia. Virou Pilates por causa do Joseph Pilates, né, que era o sobrenome dele, quando ele faleceu. E ele devolvia essas pessoas que chegavam lá, muitas vezes com as suas carreiras praticamente interrompidas e sem muita expectativa de volta à vida. Maravilhoso, né? Ele devolvia a esperança para as pessoas. Ele devolvia o sonho para as pessoas. Imagina, naquela época, que a medicina ou a própria ciência, né, da saúde não tinha um mínimo de conhecimento. E ele era um visionário. Porque o Pilates ele é um sistema fechado de exercício. Ele tem sequências, ele tem início, meio e fim. Né? Hoje ele é dividido em básico, intermediário e avançado pelo clássico. Né? Então o Pilates ele tem essa estrutura formada. Só que você não segue essa estrutura porque nem todo mundo pode ter essa estrutura. Nem todo mundo consegue fazer. Nem todo mundo está preparado para isso. Então, às vezes, a gente vê coisas na internet que, meu Deus do céu, me dá 3 tipos de sensação ruim, de ver aquelas pessoas penduradas, fazendo um monte de malabarismo, e elas não têm estrutura, não têm base para isso. E não é sobre isso. Né? O Pilates não é aquilo. O Pilates é uma preparação para você enfrentar os desafios. Então, tu constrói, né? Um tijolinho de cada vez. Como é a vida, né? É isso, como é a vida. Andréia, eu queria te perguntar, você como mulher, assim, que mensagem você poderia deixar para as mulheres que estão nos assistindo? Como equilibrar hoje para você a sua vida pessoal com a tua vida profissional, né? Eu vejo que você é muito bem envolvida com a tua clínica, com os teus pacientes, com os teus estudos, né? Mas e como faz para ter esse equilíbrio, assim? Agenda. Conta o teu segredinho para nós. Celular. E eu faço serviço voluntário ainda, eu me envolvo com outras coisas, eu tenho outros tipos de estudo fora do Pilates, estudos de filosofia, estudos de vida. Eu procuro me espiritualizar muito, né? Então,
eu não sei como que eu consigo, sabe, Juliana, de verdade, mas eu sou toda organizada. Eu tenho uma organização em tudo. Na minha casa é uma casa muito organizada. Os horários da minha filha são todos muito organizados. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Que ela fica à tarde com a minha filha, então eu consigo com ela administrar os horários de atividades extras. Alguns ela faz, outros eu que faço. Os meus atendimentos também já são todos pré-determinados nos horários. Eu tenho os horários que eu posso atender, os horários que eu não posso atender. Então eu não sou metódica, mas eu sigo uma linha de organização, aonde eu sei a hora que começa, a hora que termina, se não der para fazer isso, como que eu vou fazer, qual é o meu plano B. Então eu sempre estou buscando saídas, porque é só eu e ela, né? Hoje eu não tenho família aqui. Então eu tenho essa pessoa que me ajuda, que é uma santa na minha vida. Eu digo que é um anjo que caiu na minha frente. Ela está comigo desde que a minha filha tinha 6 meses de idade. E ela pega junto comigo, né? Então eu sem ela hoje eu perco um braço. Mas eu tenho ainda outras 2 pernas. Então eu organizo tudo meticulosamente, assim, sabe? E eu consigo ter tudo muito definido, os meus horários. É fácil? Não é. Vou te falar que às vezes eu me sento, eu olho para cima e digo, oh Deus, né? Poderia facilitar ali um pouquinho, porque é difícil. Tem dias que eu chego exausta, mas eu chego grata, porque a exaustão ela é física, né? A alegria que eu tenho de poder fazer algo de bom nessa vida, né? É muito maior. Porque eu acho que se eu vim para cá a passeio, não faz sentido nenhum. Né? Eu acho que a gente tem que ter sentido nessa nossa vida. Então, eu organizo demais, assim. Eu sou tudo muito anotadinho, agenda de celular, agenda de papel. Gosto muito do papel ainda, né? Então, no meu escritório eu tenho tudo post-it, tenho tudo muito alinhado ali para eu poder conseguir ajustar, organizar tudo isso. Dar conta de tudo com uma certa leveza, né? Leveza, porque eu tenho os meus momentos de lazer, eu tenho os meus momentos com as minhas amigas, eu tenho os meus momentos de viagem, né? Se eu transformar tudo em peso, eu não tenho estrutura para carregar. Por mais que eu pratique atividade física 3 vezes por semana, eu não vou ter forças para isso. Então eu tenho que, como que eu vou levar isso? Eu não tenho muita opção. A minha vida é essa. Meu marido faleceu há 2 anos, eu tenho uma filha pequena, eu tenho um negócio, eu tenho a minha vida, eu tenho toda a estrutura ali para comandar, eu tenho uma casa. Como que eu vou olhar para isso? Qual vai ser a dimensão do meu peso e da minha leveza? Então, são coisas assim que eu sempre penso. Eu tô com um problema, tá, mas o quanto esse problema vai ser um grande problema na minha vida? Como que eu vou lidar com esse problema? Então eu sempre busco isso. Esse problema tem solução? Tem. Vai me dar trabalho? Vai. Tudo vai dar trabalho. Até para escovar os dentes dá trabalho, que é uma coisa rotineira do nosso dia a dia. Então, se eu não me esforçar e me dedicar para isso, não vai dar certo. Depende de mim. E ninguém vai poder fazer isso por mim. Mais uma vez, depende da gente, só da gente. Então, é isso que eu olho. Eu tenho uma filha que eu optei em ter, que eu amo. Eu tenho um trabalho que eu optei em ter. Eu tenho uma empresa que eu optei em ter, né? Eu tenho as coisas que eu gosto, porque eu gosto. Então, como que eu vou lidar com tudo isso? E aí eu vou dando leveza, eu vou dando alegria,
xingo no meio do caminho, brigo, às vezes eu brigo, né? Olho para cima e digo, poxa, de novo? Não mereço. Mas mesmo assim eu respiro e acredito, eu confio. Por mais que às vezes a minha fé ela fica um pouco abalada, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e a gente tem que aprender que a gente não domina tudo. A doença do meu marido foi isso. Ali foi um grande aprendizado, um ensinamento. A gente não controla. A gente escolhe, mas a gente não controla. Aquilo que vem na nossa vida, a gente não tem controle sobre tudo. A gente faz as nossas escolhas e através disso a gente tem as consequências, boas e ruins. Então eu procuro abrir muito a minha mente, sabe? Eu não sou aquela pessoa que hoje, como eu era antigamente, que eu acredito nisso e vou seguir fielmente. Não, eu mudo de opinião sempre que for necessário. E tudo bem voltar atrás. E tudo bem olhar para aquilo e dizer, não, isso não me pertence mais. E tá tudo certo. Vou ficar me lamentando. O que me traz eu me lamentar? O que me traz eu me vitimizar? O que me traz eu ficar sofrendo aquela dor como uma morada? Eu tenho as minhas dores, muitas. E, como eu te falei, eu acho que o fundo do poço é um lugar que a gente mais visita na nossa vida. Só que a gente não gosta de falar, estou no fundo do poço. Não, tu quer ter uma foto bonita e mostrar para as pessoas. Tua roupa nova, tua viagem, né? Mas você está ali. E aí você tem que escolher. Você vai olhar para cima para sair dali ou tu vai cavar para baixo para aumentar esse buraco? Isso não é ser prático. Eu acho que isso é enxergar com clareza. Apesar de que eu sou um pouco prática nas coisas. E eu ensino isso para minha filha. Né? Tem situações ruins, como que você vai lidar com isso? Muitas pessoas olham para mim e dizem, nossa, eu admiro a tua força, como você superou a morte do teu marido. Eu acho que a superação ela é muito relativa. Né? Eu entendo o falecimento dele, eu entendo a doença, eu entendo o processo, mas eu tenho a saudade. Então eu vou estar sempre sentindo isso. Independente de como seja a minha vida daqui para frente, né? Independente do que aconteça, isso faz parte da minha história, faz parte da minha forma de viver. Então a gente entende os processos. Não é uma questão de aceitação, é de entendimento. E aquilo que você faz com isso. Né? Porque você não vai estar motivada sempre. Um dia como hoje, chovendo. Quem é que está motivado em sair da cama? Eu levantei 6 horas da manhã. Eu acho que é a dedicação que faz você andar, seguir. Maravilhoso. Gratidão, Andréia, pela obrigada. tua história, por poder compartilhar uma história tão inspiradora, que possa Obrigada. servir de exemplo para muitas mulheres. Foi uma honra poder falar com você. E eu agradeço também a nossa audiência e ficamos aqui aguardando uma próxima mulher maravilhosa que vai estar conosco aqui no OCP Mulheres. Gratidão.